Bom, pessoal, então nós vimos no vídeo anterior o que é a entropia, da onde ela vem, né? Ela vem da desigualdade de Clausius. Nós entendemos que ela é uma propriedade termodinâmica e que quando nós não temos irreversibilidades, ou seja, perdas, a entropia ela permanece constante, pois não existe entropia gerada, ok? Mas tudo bem, se ela é uma propriedade termodinâmica, como que a gente faz para quantificar, ou seja, determinar a entropia? Aqui, pessoal, na aula de hoje vou tentar ser bem sucinto e explicar para vocês todas as formas de se fazer isso, tá? A primeira, pessoal, é simples, utilização das tabelas termodinâmicas, tá? Então, lembra, a gente viu pressão, vimos volume específico, vimos energia interna, vimos entalpia. Agora tem a entropia. A entropia ela vai ser o quê? A última coluna ali da tabela sempre, tá, pessoal? E vai ser sempre pelo S. Veja que assim como eu tinha entropia para o líquido saturado, vapor saturado, eu também vou ter para a entropia também, ok? Então eu consigo utilizar aquelas mesmas regrinhas de título e etc, tá? Não vai mudar nada, ok? Bom, como que a gente pode achar as entalpias além disso? Vou tentar ser bem compacto, tá, pessoal? A segunda forma da gente achar é por meio de algumas aproximações. Então, por exemplo, se a gente pegar ali a primeira lei da termodinâmica, pessoal, né, ó, não sei se vocês lembram, mas deixa eu voltar aqui, só para vocês me situarem. Ó, tem a definição de entalpia, tá, pessoal? Que é o U mais PV. Se a gente analisar em termos infinitesimais, ou seja, derivar, vai dar isso aqui. Ok? Vamos ser mais prático, vai. Vamos imaginar, pessoal, ó, a gente vai ter lá aqui o delta U é o Q menos o trabalho, não é? Se a gente analisar em termos infinitesimais, seria isso aqui, né? Lembra, a desigualdade de Clausius, pessoal, não era... Isso aqui não era igual à variação da entropia, tá? Então, aqui a gente pode substituir, passa o T multiplicando pelo outro lado, fica TdS. Minúsculo, tá, pessoal? Porque aqui a gente está trabalhando com... Tá tudo por unidade de massa, tá? Peço até perdão aqui, que é como se tivesse tudo por unidade de massa. Para ficar mais fácil da gente analisar, né? Ó. E o trabalhozinho aqui, ó. Pronto. E o trabalho é o PDV, não é? Ok? Então, ó, vamos lá, ó. Se a gente isolar aqui o ds, ó, ficaria du mais pdv. Então, ds ficaria o quê? 1 sobre t du mais p sobre t dv, não é? Beleza? Bom, se a gente tem uma substância sólida ou líquida, lembra? Ele é considerado um fluido incompressível. Ou seja, o volume específico dele, a densidade, ele praticamente não se altera. Então, esse termo aqui, ele é zerado. Ok? E aí, a gente pode estimar o ds dessa expressãozinha aqui, ó. Se a gente relembrar, isso aqui pode estar relacionado com o calor específico, tá? Da substância, tudo bem? Porque o U era o que? Não era o CV dt? Então, se eu substituir aqui, ó, ds é igual CV sobre T dt. Se eu integrar, eu vou chegar nessa expressãozinha aqui, tá? Então, tem uma prova para cada um desses modelinhos. O importante é a gente entender quando pode ser utilizado. Eu não vou provar para todos, foi só para vocês entenderem o primeiro, tá? Então, ó, ou é pela tabela, se eu tenho uma substância sólida ou líquida, eu consigo calcular por essa expressãozinha aqui. O que mais que eu posso ter, pessoal? Eu posso ter também o gás ideal.
ok? Se eu tenho gás ideal, eu posso estimar dessa expressãozinha aqui, ok? Vai sair lá daquelas equações que eu mostrei para vocês lá também, um pouquinho atrás. Então, eu consigo calcular a variação da entropia dessa forma. Se for gás perfeito, né, que é o gás ideal com Cp e Cv constantes, aí dá para simplificar um pouco mais ainda. E aí eu consigo tirar o Cv e o Cp da integral, e aí fica essa expressãozinha. Então, tanto faz eu calcular por aqui ou por aqui, pessoal, dá igual, tá? O importante é a gente lembrar que isso aqui é para gás perfeito, ou seja, um gás ideal com calores específicos constantes. Beleza, pessoal? Então, ó, a gente pode calcular pelas propriedades termodinâmicas, a gente pode calcular para sólidos e líquidos, né? E a gente pode calcular para gás ideal e gás perfeito, tá? Tem tudo aí essas expressõezinhas, ok? Beleza? Na próxima aula eu deixo para fazer algumas coisinhas, tá? Beleza. Então, ó, vamos lá. Feito isso, pessoal, a gente tem a segunda lei para sistema e para volume de controle, tá? Então, para sistema é isso aqui, ó. Então, veja que aqui eu estou indo de um processo de um estado 1 para o estado 2, por meio de um processo termodinâmico. E aqui eu vou ter que a variação da entropia é a integral lá, né, da desigualdade de Clausius, ou seja, integral, está errado até o símbolo aqui, dos calores envolvidos ali no processo termodinâmico a uma determinada temperatura, mais a geração de entropia, ok? Se o processo for reversível, isso aqui é zero, ok? Então, por aqui, pessoal, por que é interessante a gente ter a segunda lei? Ó? O que nos está dizendo aqui? Se a gente isolar a geração de entropia, a gente vai ter que é S2 menos S1 menos esse termo aqui, ó. Então, por aqui, pessoal, a gente consegue calcular o que? A geração de entropia. E aí, com isso, a gente consegue quantificar quão bom ou quão ruim está sendo aquele processo termodinâmico. Lembra? Quanto mais próximo de zero, menos perdas. Quanto maior, mais perdas. Tá? E a gente tem também a segunda lei para volume de controle. Ok? Que são essas duas expressõezinhas aqui, ó, tá? Essa aqui de cima, essa aqui de baixo que a gente utiliza mais, que está na forma de taxa, ok? O que muda, pessoal? O que muda é que a gente pode ter entropias sendo geradas, digamos assim, uma geração e um aumento e uma diminuição de entropia pela incisão de uma vazão, que são esses termos aqui, ok? Mas a ideia é a mesma, ó. Veja que ó, se eu tiver um processo em regime permanente, esse termo aqui zera, então minha geração de entropia vai ficar o quê? A vazão que sai vezes o somatório das vazões que sai, entropia que sai, menos o somatório das vazões que entram, entropia que entram, menos o termo que da taxa de transferência de calor lá que vem da desigualdade de Clausius, ok? Então aqui a gente consegue também usar, digamos assim, para casos em que nós tenhamos volume de controle, quantificar a entropia gerada, ok, pessoal? Bom, então para regir, aqui tem mais detalhes, tá, pessoal? Se eu tiver aquele regime transiente, né, uniforme, a gente tem essa aplicação aqui também. Mas eu não vou detalhar muito, porque senão é muita coisa. Bom, então é isso que eu preparei para vocês nessa semana. Na última semana,
a gente vai fazer alguns exercícios e pode ter certeza que isso aqui vai estar presente na prova de vocês. Então, obrigado, espero que vocês tenham entendido e até a outra.